Vamos começar a aula de hoje, né? A aula de hoje é a nossa primeira aula do bloco de genética clássica, tá? Por que a gente chama de clássica? A gente chama de clássica por ter sido, né, os estudos, né, nessa área foram os primeiros dentro da área da genética, né? A parte da genética molecular, que a gente viu no primeiro bloco, eles dependeram muito do avanço como a gente conversou, né, lá na primeira aula, né? Dependeram muito do avanço da biologia celular, né, dos estudos de citologia, dependendo do avanço aí dos estudos bioquímicos, até mesmo da difração de raio-x, né, a gente conversou sobre isso, para ter, né, determinar aí a estrutura do DNA, e depois todos aqueles processos mais moleculares que a gente aprendeu, né, como eles são feitos, né, a replicação, a transcrição, a tradução, a regulação, né, da expressão gênica, as origens, né, da mutação, né, os sistemas de reparo. Tudo isso dependeu muito de um estudo. Já estou gravando sim, Ana. Ana perguntou se eu estou gravando. Então, isso tudo dependeu desses estudos para que fosse, né, chegasse nessa parte aí molecular que a gente viu no primeiro bloco. Mas agora a gente vai falar da genética clássica, né? Os estudos começaram antes, mas eles não pararam por aí, né? Eles continuaram e continuam até hoje nessa área, que é uma área que a gente também chama de genética da transmissão, tá? Por quê? Porque ela estuda de fato, né? Claro que os estudos moleculares também interferem aqui, tá? Na genética da transmissão, vice-versa. Mas a genética da transmissão ela está estudando aí como foco a hereditariedade, né? E a gente falou que o estudo da genética é sobre hereditariedade, né? Como as características dos seres vivos é passada de geração em geração, né? É passada dos pais para os seus filhos, né? De um organismo para a sua prole, tá? E justamente essa passagem dessas características e essa mistura, né, dessas características, no caso das reproduções aí sexuadas, né, que a gente tem, você causa aí uma variabilidade genética muito grande, né, dentre os seres vivos, o que permitiu, né, a formação desses diversos seres vivos que a gente vê aí povoando, né, o nosso planeta, em diversos nichos, né, e etc. E essa variabilidade genética se deve a esses alelos, né? A essas variações, né, que a gente encontra dentro do mesmo gene. Né? Um mesmo gene, que é para determinada característica, mas essa característica ela pode ser aí diferente de acordo com o alelo que está presente naquele indivíduo. Tá? E a gente já entendeu, né, como a gente falou na nossa última aula, sem ser a última de dúvidas, né, na última aula que a gente teve mesmo, né, que foi de mutação e sistemas de reparo, a gente já sabe que esses alelos, né, essas variações, né, de um determinado gene, são inseridos nas populações por mutação, né? Uma mutação acontece, um determinado gene, ela pode ser fixada e passada ao longo das gerações, e aquela mutação pode trazer aí uma mudança fenotípica, uma mudança no fenótipo, né? E isso tudo aí vai acabar inserindo dentro dessa população um novo alelo, e aí esse novo alelo vai poder aí circular, né, dentro da população, tá? E, claro, lembrar que essa variabilidade genética não vai acontecer dentro só de uma população única, né, de uma determinada espécie, né? De um determinado tipo de organismo, né? Ela vai trazer aí ao longo do processo, ao longo de diversos anos, vai trazer aí um processo evolutivo, né? Então, esse processo evolutivo também está associado à genética da transmissão, à hereditariedade, a essa variabilidade genética que a gente está vendo. Tá? Então, lembrar que a hereditariedade e a evolução, elas caminham muito juntas. Então, os trabalhos, né, de Mendel, que a gente vai começar a estudar aqui, né, os trabalhos de Mendel em relação à hereditariedade, eles se complementam com os trabalhos, né, de evolução que começaram mais, aí não começaram exatamente, mas o principal nome, né, da área da genética evolutiva é Charles Darwin. Então, né, Mendel e Darwin, né, têm trabalhos aí complementares entre si, né, que justificam esse caminhar aí, né, dos diversos seres vivos, das populações de uma maneira geral, né, e das diversas espécies, tá? Esse caminhar evolutivo. Bom, vamos começar falando do mendelismo, que é a nossa aula de hoje principal, é estudar aí
o que que Mendel fez, né? Qual foi a contribuição dele para a genética, né, até hoje? Gregor Mendel, só relembrando, a gente chegou a citar ele na primeira aula, mas o Gregor Mendel, ele foi aí, né, um estudioso. Ele nasceu ali na Áustria, né? Era um império austro-húngaro, né? Na época ainda. Então, naquela área ali, Áustria, República Tcheca e tudo mais. E ele foi considerado o pai da genética, porque dentre os vários estudos que ele fez, ele estudou muito plantas, ele estudou até mesmo fez estudos de evolução também. Mas o principal estudo dele foi esse estudo aqui que durou 8 anos, né? Com uma contagem aí de até 10 mil plantas, né? Ele publicou aí em 1865 esse estudo que ele fez, especificamente, que se titulava Ensaio com Plantas Híbridas, tá? O Mendel, ele foi de uma família pobre, uma família humilde, né, de camponeses, e para estudar, ele entrou dentro do monastério, tá? Então ele viveu a maior parte, né, da vida aí em um monastério, e lá no monastério na República Tcheca, né, ele fica hoje na República Tcheca, esse monastério aqui, ele hoje é um museu, né, um museu, né, dedicado, né, a trazer aí as memórias, enfim, né, e toda a participação de Mendel aí na ciência, tá? Então tem esse museu lá na República Tcheca que um dia vai visitar, pode procurar aí esse museu. Tá? E lá nesse monastério, né, em que ele viveu esse período, em que ele desenvolveu esse estudo, que a gente vai falar muito hoje, ele cuidava dos jardins, né, desse monastério, e lá ele começou a fazer, né, o seu estudo com essas plantas, né, com essas plantas híbridas, e lá que ele desenvolveu durante 8 anos esse estudo que foi tão revolucionário para a área da genética, né? Inicialmente não foi muito revolucionário, né? Ele publicou, enviou para diversos nomes, né? Foi em congressos, apresentou o seu trabalho, mas inicialmente não foi reconhecido, né? Pela grandeza desse trabalho. Somente em 1900, né? Então aí mais 40 anos depois, é que esse trabalho foi redescoberto, porque outros 3 cientistas acabaram por descobrir a mesma coisa que Mendel havia descoberto ali 40 anos atrás. Então, ao publicar, né, ao fazer a publicação, né, e buscando aí na literatura, é que esses cientistas encontraram o trabalho de Mendel, né, e deram o crédito todo a ele, né, que tinha realmente descoberto todas essas questões, né, bem antes, né, desses cientistas. Então, aí é que foi descoberto o trabalho dele, né, redescoberto, mas Mendel já tinha falecido já há muitos anos, né, nesse período aí de 1900, tá? Bom, qual foi o trabalho de Mendel, né? A primeira coisa, né, mais interessante a gente entender é que Mendel ele estava interessado não exatamente nas características em si dos organismos que ele estudou. Ele estava interessado na forma com que as características daquele organismo eram aí passadas de uma geração para outra, né? Justamente entender essa transmissão, essa hereditariedade, tá? E uma das coisas que ele fez que foi mais interessante, né, inicialmente muito interessante, é a escolha de qual organismo de estudo que ele ia trabalhar. Então, escolher o melhor organismo de estudo, né, para você trabalhar, às vezes é muito interessante, é um processo inicial que vai determinar ali, né, se aquilo que você está estudando você vai conseguir, né, ter respostas para aquelas suas perguntas, né? Então, escolher o organismo de estudo é muito importante. E aí, Mendel, ele escolheu, né, as ervilhas, né, Pisum sativum, que são essas plantas aí, né, que estão aqui nas fotos mostradas, que tinham aí características que ele estava realmente buscando para estudar hereditariedade, para estudar a transmissão. Então, ele escolheu essas plantas porque elas tinham caracteres que eram nitidamente distintos, tá? Então, facilmente diferenciável um caractere do outro. Então, se ele estava ali tentando entender, por exemplo, uma característica de cor da flor, ele conseguia diferenciar bastante bem, né? A cor que tinha, né? A possibilidade de ser uma cor de flor branca ou uma cor de flor púrpura, né? Então, e por aí vai, né? Então, tinham aí caracteres que eram facilmente diferenciáveis, tá? Então, para ele não se confundir dentro, né, do seu estudo. Além disso, essas plantas, né, as ervilhas, elas cruzam bem entre si, então ele conseguia fazer o processo de autofecundação,
tá? Que elas são hermafroditas, elas apresentam aí, né, gametas tanto femininos quanto masculinos na mesma planta, elas podem fecundar ela mesma, né, fazer a autofecundação. Os híbridos que são resultantes, né, eles eram férteis também, o que era importante, já que ele ia fazer cruzamentos, então ele precisava de ter um híbrido que fosse fértil para continuar, né, a passagem aí ao longo das gerações, das características. E se reproduzem bem, né? Tem uma reprodução manipulável, facilmente obtida uma prole, né, diversa, né, em quantidades grandes, né? Isso era importante para o trabalho que ele iria desenvolver. Além disso, a polinização, que é justamente, né, a fecundação em si, né, podia, como eu falei, acontecer uma autofecundação, mas ele conseguia controlar essa polinização também, né? Ele conseguia controlar se aquela planta iria fazer uma autofecundação ou ele podia também separar, né, os gametas femininos dos masculinos e cruzar uma planta com uma outra planta. Então, controlar. Agora eu quero que essa planta cruze com essa planta aqui. Então, ele conseguia fazer facilmente esse controle, tá? Sem que a fecundação ocorresse, né, de forma aleatória. E além disso, a variedade de formas disponíveis. Então, ele conseguiu ter, com as ervilhas, ele tinha uma variedade bastante grande disponível, né? E por isso que ele chegou nas ervilhas, né? E escolheu aí 7 propriedades. Então, ele tinha aí bastante. Essas plantas já tinham bastante variedade, né? Elas podiam ser diferenciadas entre algumas características e ele escolheu 7 delas, né? Estudou as 7, tá, pessoal? Como, por exemplo, a forma da semente, tá? Seria lisa ou ondulada, a cor da semente, a cor da flor, a forma e a cor das vagens, tá? Então, vocês veem, as sementes vêm dentro das vagens, né? Mas a própria vagem também tinha diferenciações, ela podia ser inflada, né? Ou podia ser mais murcha. E a cor da vagem também, ela podia ser verde ou ser amarela. As flores, né, elas podiam ter posições mais axiais ou posições terminais também, pela posição da flor. E a altura dessas plantas, né, elas podiam ser altas ou elas podiam ser anãs, né, mais baixas. E aí, para cada uma dessas 7 propriedades, né, para cada uma dessas 7, ele teve aí 2 linhagens, ele pegou um fornecedor que deu para ele aí 2 linhagens puras de cada uma dessas 7 características. Então, por exemplo, aqui, na forma da semente, ele obteve 2 linhagens puras, uma linhagem pura lisa e uma linhagem pura ondulada. Isso para cada uma das 7. Mas vamos pontuar o que são linhagens puras, né? Então, a gente precisa pontuar o que são essas linhagens puras. Esse conceito tem que ficar bem, bem colocado aí na cabeça de vocês, porque ao longo a gente vai precisar desse conceito, não só ao longo da aula de hoje, mas ao longo das próximas aulas desse nosso módulo, tá? As linhagens puras, elas vão ser, né, no caso aqui, plantas, né, plantas que são, quando são entrecruzadas, mas um organismo em geral, né, qualquer organismo, que vem sendo ao longo de gerações entrecruzados, tá? Se for, no caso da planta aqui, que ela é uma hermafrodita, ela consegue fazer uma autofecundação, né, ou cruzando com ela mesma, ou cruzando aí entre organismos de uma mesma geração, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa planta que tem a cor púrpura, tá? E aí acontece o quê? Uma autopolinização, tá? Ou ela com ela mesma, ou ela com outra flor, né, da mesma característica. E aí esse entrecruzamento, né, ao longo do tempo, vai acontecendo um entrecruzamento. Então, nessa flor púrpura se autopoliniza, tem uma geração. Se autopoliniza de novo, outra geração, ou ao longo de várias gerações, eu vou cruzando, né, púrpura com púrpura, até o momento em que eu só obtenha plantas púrpuras, tá? De flor púrpura. A mesma coisa com o outro caractere, que seria a flor branca, né? Então, você tem a autopolinização ali acontecendo e ao longo de várias gerações, você só tem naquela prole, né, características idênticas à geração que a gente chama de parental, tá? Então, aqui a gente vai ter, quando a gente for falar aqui ao longo dos experimentos de Mendel, né, a gente vai ter uma geração P, uma geração parental, que vem aí de uma linhagem pura, tá? Porque eu falei para vocês que o Mendel partiu,
né, de linhagens puras para começar os seus estudos. Então, todas essas linhagens que ele adquiriu inicialmente, né, entendam que o cruzamento entre essas linhagens puras, tá, que tem a mesma característica, né, o mesmo fenótipo, sempre dava uma prole idêntica ao parental, tá? Então, esse conceito tem que ficar bem colocado. Quando eu falar, isso aqui é uma linhagem pura. Então, tá bom. Então, eu já sei que cruzamentos, né, dentro dessa linhagem específica aqui, né, de cor púrpura, por exemplo, eu vou sempre ter uma prole com a mesma característica. Bom, então, já sabemos qual foi o organismo de estudo, as 7 características que ele estudou, já sabemos que ele partiu de linhagens puras para fazer os seus experimentos, tá? Mas é necessário a gente também entender que o Mendel, ele não foi o primeiro a estudar a hereditariedade, tá? O estudo da hereditariedade ele começou antes, né? Outros cientistas também, né? Outros estudiosos da época, estudaram também a hereditariedade, tá? Mas qual foi o diferencial do trabalho de Mendel que conseguiu chegar, então, né, nos padrões, né, de herança, né, nas descobertas que ele fez? Qual foi o diferencial do trabalho dele? Foi o fato de ser um trabalho extremamente amplo, tá? Então, a gente falou ali que foram 7 características que foram estudadas. E, além disso, além de fazer um trabalho amplo, ele fez esse trabalho de uma forma bastante meticulosa, né? Bastante cuidadosa, porque os dados que ele obteve, como a gente vai ver aqui, os resultados, ele não somente observou os resultados, se ele tinha plantas com uma característica ou com a outra, não era uma observação qualitativa, foi uma observação quantitativa, né? Ele realmente contou os resultados que ele obteve, né? Com resultados, então, matemáticos. Então, esses resultados matemáticos, o fato dele ter contado meticulosamente, né? Com cada um dos experimentos que ele fez, os resultados que ele obteve, foi, assim, essencial para as descobertas que ele fez, tá? Então, a gente já vai ver isso, mas eu já vou trazer para vocês como para vocês observarem isso ao longo, né, do que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ver agora os experimentos, né, de fato, que foram feitos pelo Mendel. Experimentos esses, né, que culminaram aí na observação feita pelo Mendel dos padrões de herança, tá? Bom, qual foi o primeiro experimento que ele fez? O primeiro experimento que ele fez foi fazer um cruzamento entre as gerações parentais puras. Então, lembrando, aqui a gente tem a geração parental que ele usou. Então, a gente tem sempre a geração parental vai ser sempre linhagens puras. Então, eu tenho uma linhagem pura da planta com uma cor de flor púrpura, tá? E uma linhagem pura da planta com a flor branca, tá? Se eu cruzar sempre flor púrpura com flor púrpura da minha geração parental, só dá flor púrpura. Se eu cruzar branca com branca da linhagem parental pura, só dá branca. Agora, o que ele quis fazer? O primeiro experimento, eu vou pegar essa minha linhagem pura com uma característica branca e a outra linhagem pura que tem a característica complementar a essa, né, diferente dessa, que é a flor púrpura, e vou cruzar uma com a outra e ver qual resultado que eu vou ter, tá? Isso ele fez para cada uma das 7 características, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de uma, por exemplo, que foi a cor da flor, tá? E ele teve resultados similares, né? A gente vai acabar vendo ao longo aí da aula que ele foi tendo resultados similares para as 7 características que ele estudou. E a gente vai normalmente trazer uma só, né, para a gente comentar, mas isso foi com todas as 7, tá? E aí, então, ele cruzou uma com a outra e teve a geração, né, que a gente chama de F1, tá? Que é a primeira geração filial, né? A prole que foi obtida a partir dessa geração parental, a gente chama de geração F1, tá? E na geração F1 dele, ele teve apenas plantas com a cor de flor púrpura, nenhuma branca. Tá? Então, 100% foram diversos indivíduos que foram obtidos desse cruzamento, mas ele observou todos eles e todos eles 100% tinha a flor púrpura. Tá? E como eu falei, ele fez isso para as 7 características. Então, aqui está a que a gente acabou de mostrar, que eu botei roxa, né? Cada um coloca de um jeito, né?
púrpura, né? Flor púrpura com flor branca só dá flor púrpura, ou roxa. E para cada uma delas aconteceu isso também. Uma das características predominava e ficava ali e 100% daquela prole F1, tá? Para cada uma das 7. As plantas altas, que foram obtidas do cruzamento de planta alta com planta anã, sementes lisas, sendo obtidas as sementes lisas cruzadas com rugosas, as amarelas, sementes amarelas foram obtidas 100% delas na F1 quando eram cruzadas a parental amarela com verde, e também vagens infladas com vagens achatadas, né? Davam aí somente vagens infladas, e faltou mais uma outra aqui, mas tudo bem. E as flores axiais com flores terminais davam sempre flores axiais, tá? Para cada uma das características que ele estudou. E aí agora ele passa para o segundo experimento que ele fez, que foi fazer o quê? Agora eu vou pegar essa minha geração F1, que não é mais exatamente uma linhagem pura. Agora eu fiz um cruzamento entre branca e púrpura e tive essa. Será que essa é exatamente idêntica àquela flor púrpura, né, parental? Ou será que tem alguma diferença aí, né? Então, o que ele fez? Ele pegou essa geração F1, que foi obtida do cruzamento anterior, e fez primeiro uma autofecundação, né? Então, é aquilo que eu falei, elas são hermafroditas, é possível você fazer uma autofecundação da flor, então ele fez essa autofecundação aí da geração F1, ou seja, um entrecruzamento, né? Então, uma planta da geração F1, outra planta da geração F1, ou ela com ela mesma, tá? E aí, assim, a partir desse cruzamento na geração F1, ele obteve o quê? A segunda geração filial, tá? Que a gente chama de geração F2, tá? A gente vai chamar de F2 porque ela foi obtida aí a prole a partir do cruzamento da F1, tá? E aí, na geração F2, é que foi uma surpresa em que ele observou não somente flores, né, de cor púrpura, ele observou também flores de cor branca, né? Então, aí, ele viu que essa característica da flor branca agora apareceu na F2, embora ela não tivesse aparecido na F1, tá? E não foi exatamente só observar, né? Como eu falei para vocês, o trabalho de Mendel não foi só observar e apareceu flor branca aqui. Foi contar. Contar é que foi importante, né? Então, ele teve lá o cruzamento, isso aqui é de fato o resultado que Mendel teve, tá? A gente puxou isso aqui do artigo de Mendel mesmo, em que ele contou, na geração F2, 705 plantas tinham a flor púrpura, tá? E 224 plantas tinham a flor branca, tá? Então, aqui ele teve esses resultados foram anotados, tá bom? Então, por que é importante saber a quantidade, quantificar, como eu falei para vocês, né? Por que é importante? Porque justamente não foram obtidas somente 224 plantas de flor branca. Foram 224 em um total de 900 e alguma coisa. Se você somar aqui, a gente vai ter em um total X, certo? Eu tive 705 da flor púrpura em um total tal. Então, eu tive mais da flor púrpura do que da flor branca. Quanto mais eu tive de púrpura em relação à branca? Como é que eu vou fazer isso, tá? Como é que eu vou fazer, entender quanto mais de flor púrpura eu tive de flor branca? Fazendo a razão, né? Se a gente fizer a razão, a gente vai entender o quanto mais a gente tem da púrpura em relação à branca. Então, se eu dividir esses valores aqui por 224, que foi a quantidade que eu obtive de branca, eu vou ter 224 dividido por 224, eu vou ter uma, né? Então, para cada uma branca, quantas de flor púrpura eu tenho? É só dividir 705 por 224. Assim, a gente vai ter essa razão, tá? De quantas plantas de flor púrpura eu tenho para cada flor branca que aparece nessa geração. E foi isso que ele fez, tá? Foi isso que ele fez. Então, o que a gente tem aqui, né? O nosso cruzamento púrpura com branca, com as linhagens parentrais. Tive uma prole F1 de flores púrpuras. Fiz a autofecundação da F1 e tive a minha prole F2, que eu tive 705 púrpura e 224 brancas. E a razão, quando eu faço a razão, eu vou ter
3,15 de flor púrpura para cada uma branca, tá? Então, ele já observou aqui essa razão que foi obtida para esse cruzamento. Só que, como eu falei para vocês, ele não estudou somente uma característica, ele estudou várias características. E apesar de ter estudado aí características diferentes, ele acabou tendo aí o mesmo resultado, tá? Então, ele fez essa contagem de forma muito meticulosa, como eu falei. Para as sementes, ele contou quantas sementes, né, eram obtidas de cada característica, né? Então, aí chegando em 5.464 lisas, 1.850 rugosas, né? Exatamente, Gabriel. Imagina contar isso tudo. Dá trabalho, não dá trabalho? Dá, mas por isso que foi um trabalho amplo, como eu falei, né? Os resultados matemáticos é que trouxeram justamente essa confirmação de que aquele padrão acontecia. Então, quando eu falo padrão de herança, olha o padrão aqui. Dá uma observada aqui na razão. 3,15 para uma, 2,84 para uma, 2,96 para uma, 3,01 para uma, 2,95, 3,14, então, para uma. Então, aqui, se vocês forem olhar, esse desvio, né, tem um desvio, né, tem uma variação, mas olha essa variação, como ela é pequenininha, como essa razão tá clara que a razão é 3 para 1. Tá absolutamente claro que a razão é 3 para 1, para cada uma dessas características, que a herança vai sendo passada ali nessa razão 3 para 1, tá? Quando faz aí a autofecundação da F1. Tá? Então, vamos continuar, a gente vai continuar falando agora por conta das figuras, né? Cada figura que eu acho mais interessante é de é de uma outra característica, e acaba que eu mudo um pouquinho. Agora vamos passar a observar a característica das sementes, tá? Sementes amarelas e sementes verdes. Vocês devem lembrar disso. E que a semente amarela, a cor amarela, ela apareceu aí em 100% na prole F1, tá? Nesse caso. E a prole F2 teve amarelas e teve verdes na razão 3 para 1, tá? Então, o segundo experimento também, terceiro no caso, né, que Mendel fez, não foi só realizar uma autofecundação da prole F1. Ele também fez, então ele fez, né, aqui a gente tem, né, a parental gerando a F1 e a F1 fecundada, autofecundada, a gente gerou aí uma F2, em que a gente teve aí 3 para 1 de razão, tá? Aqui tá botando como fração, 3 quartos e 1 quarto, tá? E, no caso, ele também fez uma cruzada, né, um cruzamento da F1 com a planta verde parental, tá? Com a planta verde parental. Ele quis ver, então, se eu cruzar com a planta verde parental, será que vai dar o mesmo resultado? O que vai ter de diferente? Né? Será que vão ser todas amarelas? Como vai ser? E aí ele teve esse resultado aqui, de metade, né, com a coloração amarela e metade com a coloração verde, ou seja, uma razão 1 para 1, né? Então, uma razão 1 para 1, tá? Então, esses foram os primeiros cruzamentos que Mendel fez, tá? E a partir desses cruzamentos, ele já pôde tirar algumas conclusões desses cruzamentos, tá? A primeira observação é que, quando eu entrecruzei a geração F1, né? Primeiro, quando eu cruzei os parentais, tinha lá uma característica, por exemplo, da cor verde e da cor amarela sendo cruzadas. Somente a cor amarela foi obtida na F1. Mas, ao mesmo tempo em que a SF1 só apresentava a cor amarela, de alguma forma, ela carregava o que ele começou a chamar de fator hereditário para a cor verde. Ela carregava ali, não estava aparecendo, né? Esse fator estava sendo mascarado pela cor amarela, mas ele estava ali. Por quê? Porque quando fez uma autofecundação da F1, passou a aparecer na F2, tá? Então, Mendel pressupõe que esses fatores hereditários, então o fator para a cor verde, o fator para a cor amarela, eles estariam então presentes ali em pares, como bem é uma conclusão bastante correta de se pensar quando a gente pensa nos organismos, assim como as plantas, os animais e tudo mais, que são aí diploides, né? Então, relembrando que a gente é diploide, a gente realmente tem um par de cada um desses fatores, né? Um proveniente do pai
e um proveniente da mãe. Né? Nesse caso aqui, então, a planta da geração F1 recebia um fator hereditário, né, da sua geração parental amarela e um fator hereditário da geração parental verde. E ficava com aquele par ali, né, na geração F1. De alguma forma, o fator para a planta amarela, ele mascarava o outro fator, mas ele continuava ali. E quando você tinha a geração F2, esse fator ele voltava a aparecer, tá? E a partir então dessas observações, né, é que ele trouxe aí dois princípios, tá? Observando bem esses resultados, observando aquele padrão da razão, né, que a gente mostrou, ele trouxe aí dois princípios: o princípio da dominância e o princípio da segregação igual, ou também chamada de primeira lei de Mendel, tá? O que seria o princípio da dominância? O princípio da dominância era essa questão de que a cor amarela, o fator hereditário para a cor amarela estava lá, e o fator hereditário para a cor verde também estava lá na geração F1. Mas o fator para a cor amarela, ele mascarava o outro fator. Então, era dizer que a cor amarela ela era dominante em relação à cor verde. Então, esse era o princípio da dominância de Mendel. Tá? Então, ele passou a chamar, né, uma das características, aquela que se sobressaía na F1 para cada um dos caracteres, lembra? Não foi só a cor de ervilha que ele estudou, né? Ele passou a chamar de dominante, e aquela que ficava mascarada, né, que pelo fator dominante, se chamava de recessivo, tá? Então, você tinha lá aquele fator recessivo sendo ali mascarado por um fator que seria dominante, tá? E hoje a gente já sabe, então trazendo o paralelo, né, para o que a gente já entende aí, né, das nossas últimas aulas, é que isso vai se dever aí o quê? A alelos diferentes, né? Então, relembrar a questão dos alelos, os fatores hereditários de Mendel, ele estava querendo dizer em relação a esses genes que traziam aquela característica, aquele fenótipo, né? E o que a gente tinha era que para o gene de cor de semente, por exemplo, você tinha o alelo para a cor amarela e um alelo para a cor verde, né? Então, eram sequências parecidas, tinham a mesma função, estavam lá no mesmo gene, na mesma posição no cromossomo, só relembrando, mas tinha alguma diferença ali naquela sequência, naquela informação genética, né? Que trazia, né, a cor amarela, um dos alelos, e trazia a cor verde, o outro alelo. Né? E, de qualquer forma, quando os dois estavam presentes, como na geração F1, em que os dois estavam presentes, um se sobressaía em relação ao outro. Tá? E tinha essa relação de dominância. Então, se a gente parar para pensar nisso, é que a gente chega naqueles conceitos de homozigoto e heterozigoto, que vocês têm que lembrar bem, outro conceito que tem que ficar bem fixo na mente. Né? Quando os alelos, né, estão presentes aí alelos idênticos, como nas linhagens puras parentais, então a linhagem pura parental, ao longo de várias gerações, você vai fazendo um entrecruzamento e vai obtendo apenas aquela característica, né? Então ela passa a ser pura. Isso quer dizer que ela é homozigota, né? Em que ela só vai ter aquele alelo. Ela não vai ter alelos diferentes. Ela vai ter uma duplinha de alelos, mas uma duplinha de alelos idênticos, tá? Então, ela pode ser tanto uma homozigota dominante, como é a linhagem pura para a cor amarela, por exemplo, ou pode ser uma homozigota recessiva, como é a linhagem pura para a cor verde, tá? E também pode ser possível que os alelos ali presentes sejam diferentes. E aí vai ser chamado esse indivíduo de heterozigoto, em que você vai ter alelos diferentes, um deles pode aí predominar, como de fato aí acontece para a cor da semente. No caso, a cor amarela vai predominar. Então, ele tem os alelos diferentes. Tem um para amarelo e tem um para verde, mas um deles está predominando, tá? E esse seria o heterozigoto. Tá, então vimos o princípio da dominância. Agora vamos falar do princípio da segregação igual. Ou a primeira lei de Mendel, também assim é conhecida. Então,
Em relação ao cruzamento, né, que foi feito, né, só seria possível, né, que esses fatores pudessem estar presentes, então, né, em conjunto, em par, na geração filial 1, tá? Se houvesse uma segregação igual desses fatores, tá? Se houvesse uma segregação aí aleatória e igual, com igual probabilidade de aparecer, tá? E para melhor ilustrar isso, Mendel usou aí alguns símbolos para conseguir a gente compreender melhor, né, como que ele chegou naquele resultado matemático. Então, se estavam presentes em pares esses fatores, ele começou a usar símbolos, né, como letras, tá? Normalmente é utilizado, né, em genética, de uma maneira geral, nos exercícios e tudo mais, geralmente é utilizada a primeira letra do fenótipo recessivo. Aqui não está sendo usado assim, aqui está sendo usada a primeira letra do fenótipo dominante, que é yellow, né? Mas normalmente é usada para o fenótipo recessivo. Só trazendo isso daqui, se vocês verem nos exercícios, você vai ver que normalmente é assim. Mas ele usou um símbolo qualquer, é que ele resolveu usar a letra Y, por exemplo. E aí, então, a geração parental, que é pura, né, ela tem alelos idênticos, como a gente falou. Uma vai ser a homozigota dominante, que é a amarela, né? E aí, ela vai ter, então, a letra Y maiúscula, tá? Eu vou chamar de Y+. E a outra que foi cruzada no cruzamento aí da parental foi a linhagem pura verde, que teria esse símbolo Y em minúsculo, né? Que eu vou chamar de Y-, tá? Então, elas têm, né, Y+, está cruzando com uma que tem os dois fatores hereditários idênticos também, que seria Y- e Y-, tá? E aí, no cruzamento delas, como obrigatoriamente vai ser herdado um fator, né, de uma dos organismos parentais e um fator do outro que foi cruzado, como eu vou ter um de cada, obrigatoriamente, essa geração F1, ela tem o fator para amarela e ela tem o fator para verde. Então, ela é Y+, Y-. Ela é uma heterozigota, tá? E aí, a segregação igual, né, que é a primeira lei de Mendel, é sobre o quê? É sobre isso aqui. Essa setinha aqui que está sendo colocada. É o quê? É que esses fatores, eles não vão em conjunto para a minha prole. Isso quer dizer que a minha prole ela não recebe Yzão e Yzinho, né? Y+ e Y- em conjunto. É que eles segregam, ou seja, separam-se e são passados igualmente, com a mesma probabilidade, tá? Então, eles se separam. Essa segregação igual vem disso. Então, você vem aqui com o Y+ e com o Y-, e ele vai se cruzar com, normalmente, aqui foi uma autofecundação, né? Também com outro organismo que tem um Y+ e um Y-, que também estão segregados, estão separados, e aí vai acontecer o quê? Uma combinação entre eles. Então, você vai ter aí 4 possíveis combinações que vão acontecer, tá? Você receber o Y+ e o Y+ também da outra planta que foi cruzada. Você receber da planta 1, vou chamar de planta 1 e planta 2. Receber da planta 1 o Y- e da planta 2 o Y+. Ou o contrário, você pode receber o Y- da planta 2 e o Y+ da planta 1, tá? E você pode receber também o Y- de cada uma delas. E aí você vai ser verde e não mais amarelo, porque você não vai ter esse fator para o amarelo, você vai ter apenas fatores aí para verde, tá? Então, para cada uma das características estudadas, como elas são feitas em pares, e aí você segrega e faz o cruzamento, você vai ter aí 4, né? Você vai ter um quadradinho que é chamado de quadro de Punnett, ou Punnett. Eu nunca sei se é Punnett ou se é Punnett. Mas vou chamar de Punnett, que eu sempre falei Punnett. Então, você vai ter o quadro de Punnett, que é justamente esse quadrinho aqui, né? Que ajuda a gente a entender essa segregação e essa combinação, tá? Então, aí, o que vai acontecer? Nessas 4 possibilidades aqui, em 3 eu vou ter amarela e em uma eu vou ter verde. Cheguei na razão, aquele padrão de razão que a gente observou lá nos cruzamentos,
Cheguei nele. E como é que eu explico também aquele outro cruzamento, o segundo cruzamento que a gente fez com a geração F1, tá? Heterozigota, tem Y mais e Y menos. Oi, professor? Oi, travou? Mas deu para entender o que eu estava falando? Ai, meu Deus. Então, a gente tem, voltando para esse daqui, tá? Que é a autofecundação. Na autofecundação, o que vai ter? Então, das 4 possibilidades, em 3 eu vou ter amarela e em uma eu vou ter verde. Justamente aquela razão fenotípica que a gente observou, que ele observou ao contar, uma razão 3:1, tá? Então, uma razão 3:1. E, no caso, também justifica o cruzamento que ele fez diferente, em que ele fez um cruzamento da heterozigota, da F1, né, Y mais Y menos, com uma semente linhagem pura aí, né, parental, verde, que teria apenas o fator Yzinho, Yzinho. Então, você teria realmente metade amarela e metade verde nesse caso. E justamente, então, isso justificava bem os cruzamentos, as observações ali de Mendel dos resultados. Tá? E assim é que ele deu essa explicação. Então, o princípio seria uma segregação igual e a gente teria a dominância acontecendo também. Então, é o que eu mostrei, né? 3, razão 3:1. Sendo que esses três, né? Esses três aqui têm o mesmo fenótipo, mas não têm exatamente o mesmo genótipo. Tá? Então, esses símbolos que são usados por Mendel, né, dos fatores hereditários, ele está falando de fatores porque ainda não se sabia, né, em relação a genes, não se sabia nem a estrutura do DNA naquela época, né? Mas a gente já entende que ele está ali trazendo qual é o genótipo, quais alelos estão presentes lá, né? E aí, essas 3 que são observadas amarelas, elas têm o mesmo fenótipo, né? Sendo amarelas, mas não tem exatamente o mesmo genótipo. A gente vai ter entre essas 3, uma delas tendo, né? A cada 3, né? Nas 3 amarelas, 1/3 delas vai ser com o genótipo apenas com fatores para cor amarela, então Y mais, e 2 com, né, 2/3 com o fenótipo aí, né? Ou seja, metade da prole vai ser heterozigota. Metade da prole vai ser heterozigota, metade vai ser homozigota, 1/4 sendo homozigota recessiva e 1/4 sendo homozigota dominante. Tá? Então, realmente diferenciar, né? Que aqui a gente tem o genótipo e aqui a gente tem o fenótipo. E aí, Mendel passou para os seus últimos experimentos, que foi fazer os cruzamentos com dihíbridos. O que são dihíbridos? A geração F1, que a gente observou apenas a cor dela, é um monohíbrido, né? Por quê? Porque ela é uma heterozigota para uma característica só que a gente está observando, que seria a cor da semente, por exemplo. Ela é Y mais e Y menos. Então, ela é uma híbrida, ela não é pura. Ela é uma híbrida que foi obtida das linhagens puras, ela é híbrida. E é uma monohíbrida porque a gente só está observando uma característica. Aqui agora, ele fez o cruzamento com dihíbridos, ou seja, híbridos para 2 características que ele estaria observando, tá? Então, ele pegou o quê? Uma planta parental pura, amarela e lisa, então com as características de cor e forma. Agora, ele está observando a cor e está observando a forma, tá? Então, uma amarela e lisa e uma verde e rugosa, tá? Então, a outra característica, verde e rugosa. A gente já sabe que amarelo domina sobre verde e só relembrando naquele quadrinho que eu mostrei lá em cima, rugosa é recessiva em relação à lisa. Então, quando ele fez o cruzamento monohíbrido, né, que gerou os monohíbridos de forma da semente, a F1, em relação à forma da semente, era completamente lisa, tá? Então, só relembrando aqui. E aí, você teve esse cruzamento, pensando nessas 2 características, na parental, linhagem pura, tive a minha F1. A minha F1 foi amarela, claramente, porque é dominante, e lisa, porque o fenótipo lisa é dominante, né? A gente já viu. Então,
Essa foi a F1. E agora, se eu fizer a autofertilização, a autofecundação dessa planta da F1, observando essas duas características diferentes, né? Cor e forma. Que resultado, então, que eu vou ter, tá? Pensando, então, assim, a gente teria aqui a nossa linhagem pura amarela e lisa, ela seria Y+, como a gente viu, e a outra seria Y-. Em relação à cor, está sendo Y aqui. Em relação à forma, foi colocado um R de rugosa. Então, a gente tem lá um R maiúsculo, um R+, né? Por quê? Porque ele é o dominante, o fenótipo, o genótipo que seria, né? Os alelos dominantes seriam um R+, e que dão aí essa característica de ser lisa, a semente. E quando está recessivo, ela fica com esse fenótipo aí, né, que aparece, que é mascarado, né, na F1, que é a forma rugosa, tá? Então, a gente teria esses genótipos aqui na nossa linhagem parental. Isso quer dizer que a nossa F1, a gente vai ter aí o que eu falei, um dihíbrido, né? Então, agora a gente vai ter um dihíbrido. Vai ser não só Y+, Y-, vai ser R+, R-. Tá? Então, para duas características. E agora, nesse cruzamento aí, a autofertilização, né, desse dihíbrido, vai dar o quê? Então, qual era a pergunta de Mendel que trouxe depois, né, a resposta, né? Era o seguinte: se eu tenho dois fatores agora, duas características que eu estou observando agora, será que essas características entre si, elas vão segregar separadamente, né, independentemente ou de forma dependente? Como assim, professora? Vamos lá. A gente tem a nossa geração parental aqui, né, que doou nos seus gametas, né, doou aí, no caso dessa daqui, ela doou um fator para amarela e um fator para lisa. E aqui doou um fator para verde e um fator para rugosa, né? Então, ela recebeu aqui um fator da mãe e um fator do pai para cada uma dessas duas características. Será que no momento em que eu for cruzar, né, entre esses indivíduos da geração F1, será que ela vai doar sempre um gameta desse tipo e um gameta desse tipo? Ou seja, ela vai doar de forma que estejam ligados. Então, se ela recebeu da mãe, vamos dizer assim, mãe, né? Não é exatamente uma mãe, mas se ela recebeu da mãe os fatores para amarela e lisa, eles estariam aí ligados e agora a hora de passar para a próxima geração, ela teria que passar esses fatores ligados entre eles? Ou aconteceria aí um embaralhamento, né? Uma segregação que seria independente? Ela pode tanto passar amarela com rugosa e lisa com verde? Será que ela pode fazer isso? Será que isso vai acontecer? Então, ele tinha justamente essas duas hipóteses. A hipótese de que você segregaria de forma dependente, ligados esses fatores, ou de forma independente. Se a hipótese da segregação dependente fosse, então, o que acontecesse no resultado, o que ele teria na F2? Como eu falei, você só conseguiria doar aqueles gametas que você teve da mãe e do pai, né? Então, só conseguiria doar amarela junto com lisa e verde junto com rugosa. Então, você só teria aqui duas possibilidades aqui: amarela junto com lisa e verde junto com rugosa. Então, cruzando aqui, eu teria um quadro de Punnett novamente de 4, né? Com 4 entradas aqui. E eu teria uma proporção fenotípica de 3:1. Então, eu teria uma proporção fenotípica de 3:1, em que eu teria aí 3 amarelas lisas para uma verde rugosa. Tá? Se a segregação não fosse dependente e fosse, sim, independente, ou seja, esses alelos não ligados, então o alelo para amarela e lisa não estariam ligados, assim como verde e rugosa não estariam ligados entre si, você teria como segregar eles de forma independente. Então, além dessas duas possibilidades aqui, que foram as recebidas
né, do pai e da mãe, lá na parental, você teria como ter também a possibilidade de ter o fator para verde junto com o fator para lisa. E o fator para verde junto com o fator, esse aqui no caso, né, o fator para amarela junto com o fator para rugosa. Tá? Você não teria somente essas duas possibilidades aqui, que estão aqui colocadas. Você também teria esses outros dois aqui, tá? Essa outra mistura entre esses alelos. E aí você teria o quê? Um quadro de Punnett de 4x4. Tá? Um quadro de Punnett 4x4. Você teria essas quatro possibilidades vindo e, então, já que é um cruzamento, né? Um autocruzamento, então a mesma coisa acontece aqui também. E aí, nesse caso aqui, qual seria a proporção fenotípica? Agora eu teria misturas. Eu teria misturas de cor amarela com rugosa. Eu teria a possibilidade de ter a verde lisa. Vejam que isso não estava lá no parental, tá? E a gente teria o quê? Uma proporção fenotípica, aí pensando só no fenótipo em si, a gente teria 9 amarelas lisas, tá? Então, 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma totalmente recessiva verde rugosa, tá? Então, essa seria a proporção fenotípica, tá? Se eu tenho um quadro 4x4, quer dizer que aqui eu tenho 16 entradas, tá, pessoal? Então, também dá para você dizer em relação às proporções que seria 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16 e 1 em 16, tá? Só relembrando que ele não contou apenas 16, vocês já viram isso, ele contou milhares e fez a razão disso, né? E aí, no caso, fez a razão pelo que tinha menor quantidade, que seria a verde rugosa, e teve esses valores aí, próximo de 9, próximo de 3, próximo de 3 e 1, tá? E aí é que ele chegou nessa proporção fenotípica. Então, qual das duas opções que foi observada por Mendel? Essa daqui, da segregação independente. Tá? De fato, foi isso que ele obteve. Então, naquele cruzamento lá que a gente estava vendo, o que ele obteve? Ele obteve realmente 315 amarela lisa, 108 verde lisa, 101 amarela rugosa e 32 verde rugosa. Se você fizer aí, né, a divisão, né, a razão por 32 de cada um desses valores, você chega na razão aproximada de 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então, foi justamente isso que ele obteve e se justificava certinho se você fizesse um quadro de Punnett 4x4 com esses alelos diferentes, né? Com esses alelos para duas características diferentes, podendo estar, né, vindo exatamente igual como veio do pai, como veio da mãe, e também combinações deles, né, diferentes. Isso é que traz a lei que a gente chama de segregação independente. Aí, poxa, professora, segregação igual e independente, às vezes eu me confundo. Igual é porque esses alelos são segregados de forma igual, são separados, né? E agora, independente é porque os alelos de uma característica e os alelos de outra característica, nesse caso aqui, vão ser independentes entre si, tá? E aí, sim, é que a gente vê que essa aqui é chamada de segunda lei de Mendel, tá? Então, a herança de diferentes características, como cor e forma da semente, que foi a que a gente observou aqui, elas eram independentes entre si. Então, esses fatores, eles segregavam de forma independente. Beleza? Até aí? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, pessoal. E aí a gente vem e chega a pensar um pouquinho. A gente mostrou, né? Mostrei para vocês os quadros de Punnett, né? Os quadros de Punnett do primeiro cruzamento e do cruzamento de híbrido também. Esse método, né, dos quadros de Punnett foram feitos aí depois do trabalho de Mendel, na verdade. E esse método, ele funciona muito bem para a gente prever os resultados de cruzamentos monohíbridos, que aí dá aquele quadrinho com 4 entradas, né? Também funciona bem para a gente ter aí até de híbridos, que foi aquele quadrinho que eu mostrei para vocês com 16 entradas. Aí não dá para a gente fazer na mão e tal, é tranquilo.
Mas para cruzamentos mais complexos, se a gente aumentar a complexidade, aumentar aí a observação de 4 genes juntos, enfim, ou mais, esse método ele vai ficar aí limitado, né? Em algum momento, não dá para a gente desenhar quadros enormes. E por isso, existe um método que é mais adequado. Tem até um outro método que eu não mostrei aqui, que é a linha, né, bifurcada. Mas tem um outro método que vai sempre ser possível de ser aplicado, que é a base do princípio da probabilidade. Tá? Então, em cruzamentos mais complexos, a gente vai poder usar esse princípio da probabilidade para não ter que fazer um quadro gigantesco. Tá? O que é o princípio da probabilidade? É aquele princípio da matemática mesmo, tá? Que tem lá a nossa regra do e a regra do ou. Tá? O que é a regra do e a regra do ou? A regra do E diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes entre si, mas eles ocorrendo simultaneamente, é o produto da probabilidade com que eles ocorrem separadamente. Então, se eu tenho a probabilidade de ter, né, 1/4, né, eu tenho a probabilidade de uma chance em 4 de ter um homozigoto recessivo naquele cruzamento monohíbrido, né, qual a probabilidade de eu ter aí simultaneamente um homozigoto recessivo para uma determinada característica, né, para a cor, e para a característica de forma? É o quê? É 1/4 vezes 1/4. E aí vai dar um 16avos, tá? Porque se eu quero que simultaneamente aconteça de eu ter esse resultado, que tem 1/4 de chance de acontecer, e esse outro resultado aqui, que tem 1/4 de chance de acontecer. E se eu quero que aconteça simultaneamente, eu multiplico as chances com que eles ocorrem separadamente. E a regra do ou aí é uma regra diferente. É a probabilidade de mais eventos, né, de 2 ou mais eventos ocorrerem, mas que são mutuamente exclusivos, tá? Então, eles sendo mutuamente exclusivos é a soma dessas probabilidades e não a multiplicação. Mutuamente exclusivos é você dizer que ele seria... Eu quero saber qual a probabilidade de eu ter uma planta, né, uma semente verde naquele cruzamento lá de híbrido ou rugosa. Aí agora, se eu falo que é verde ou rugosa, eu vou ter que somar 1/4 com 1/4. Se vocês somarem 1/4 com 1/4, vocês vão ter aí 2/4, tá? Que dá aí metade das chances, 1/8, né? Metade, aí 1/8 de chances. Não, 2/4. 2/4, né? Isso, você vai ter aí 2/4, que aí dá metade das chances, 1/2, tá? Você ter ou uma planta verde ou uma planta rugosa. Vamos lá. Então, se a gente pensar aqui no cruzamento, por exemplo, de tetraíbridos, né, que são quatro genes sendo aí analisados. Então, aqui vai ser mais difícil a gente trabalhar e pensar um quadro de Punnett, né, para 4 genes diferentes. Porque quando a gente trabalha lá com o cruzamento monohíbrido, então a gente só tem uma característica, por exemplo, sendo observada, a gente vai ter um quadrinho de Punnett de 4 entradas. Quando a gente estudou lá o cruzamento de híbrido, né? Aí a gente teria tivemos um quadrinho de 16 entradas, tá? E aí, no caso do cruzamento tetraíbrido, quantas entradas teria esse quadrinho, né? Qual a chance de eu ter, por exemplo, totalmente recessivo, um organismo completamente recessivo para esses 4 genes aqui, né? Como eu falei, né, para ter um completamente recessivo num cruzamento, né, monohíbrido, é 1/4 de chance. A gente viu lá. Então, se eu quero que aconteça isso simultaneamente para o gene A, para o gene B, para o gene C e para o gene D, não vou precisar fazer um quadro de Punnett gigantesco para isso. Eu já vou fazer o quê? Pensar em qual é a probabilidade, né, daquela chance de acontecer para um, para o outro e para o outro, para esses eventos que vão acontecer simultaneamente. E aí eu vou multiplicar eles porque eu quero que ocorra simultaneamente. Aí vem a regrinha do E, tá? Então, para que ocorra simultaneamente, por exemplo, para um tetraíbrido, a gente vai ter que
para um completamente recessivo, né, para esses 4 genes, a gente vai ter a chance aí de 1 em 256, tá? 256 avos. Então, se a gente fosse tentar montar um quadrinho, né, de tetraíbrido, de um cruzamento tetraíbrido, a gente teria um quadro com 256 entradas. Por isso que a gente fala que para usar o quadro de Punnett, né, ele é possível ali no cruzamento monohíbrido ou no máximo no cruzamento de híbrido, tá? Beleza. Terminamos de ver aí o que foram as descobertas de Mendel mesmo. A primeira lei, a segunda lei e tudo mais. Agora, vamos tentar juntar aquele nosso conhecimento em relação aos cromossomos, a como eles segregam, né, na divisão celular, com esses padrões que o Mendel observou nos seus cruzamentos. Agora vamos juntar as duas coisas, né? Entender quais são as bases cromossômicas desses padrões de herança, tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês também. Então, para isso, a gente tem que relembrar a divisão celular. Vocês estão tendo divisão celular em biologia celular? Só para eu saber se eu vou ter que trazer mais coisas ou se isso daqui que eu trouxe vai ser o suficiente. Tá. Entendi. Trazendo um pouco de divisão celular. Então, eu vou relembrar com vocês aqui a divisão celular. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é aquela coisa que eu falei para vocês no primeiro módulo, tentei reforçar, trouxe até no estudo dirigido uma questão do que seriam os cromossomos homólogos e do que são as cromátides irmãs, tá? Então, vocês precisam ter esse conceito bem colocado. Os cromossomos homólogos, né, é como eu falei, a gente, sendo diploides, né, como nós somos, nós recebemos um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Não só um, né? Um conjunto vem da mãe, 23 no nosso caso, e um conjunto vai vir do pai, né? E aí, para cada um deles, para cada um dos nossos 22 autossômicos e um sexual, nós vamos ter um par. Um par vindo. Justamente traz aquele conceito lá que o Mendel entendeu lá atrás, sem nem saber que cromossomo existia. Ele já pensou que esses fatores vinham em pares, vem um do pai e vem um da mãe. E é justamente isso, porque a gente recebe um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Esses dois cromossomos, eles têm os genes ali dispostos, são os mesmos genes. Se é o gene para a cor da semente, se é o gene para a forma da semente, vão estar na mesma posição dentro desses cromossomos homólogos, tá? E eles não necessariamente vão ser idênticos, porque se você for um heterozigoto para aquele gene, em um cromossomo homólogo você vai ter o alelo para uma característica, né, para a cor, enfim, cor amarela, por exemplo, e no outro cromossomo homólogo você vai ter um alelo diferente. Você pode ter um alelo diferente, um alelo que é para a cor verde, por exemplo, tá? Então, esses cromossomos homólogos é o que eu falo, lembra? Homólogo é porque ele é parecido, mas não é igual. Não tem exatamente a mesma sequência, mas são muito parecidos entre si. Tem os genes dispostos nas mesmas posições, tá? Então, aqui a gente tem um par de homólogos, tá? Então, uma célula, normalmente, né, antes de fazer a sua duplicação, na sua intérfase normal, lá antes de duplicar, ela tem isso daqui. Claro que eles não vão estar assim tão bem organizadinhos, como a gente conversou, eles vão estar na forma de cromatina, né? Porque eles têm que estar disponíveis para a expressão, para todos aqueles mecanismos que a gente estudou. Mas, de fato, o que a célula vai ter é isso daqui sempre, um par para cada um dos seus cromossomos. E eles vão ser homólogos, tá? Quando ocorre a duplicação, então, ocorreu duplicação é porque a célula vai se dividir. Nenhuma célula duplica para ficar lá porque eu quero mais de uma cópia. Não, não tem isso. A gente duplica para dividir, tá? Então, ocorre a duplicação do DNA ou replicação do DNA, que está contido aqui nesses cromossomos homólogos, e aí a gente vai passar a ter o quê? Ainda vamos ter um par de cromossomos homólogos, como está mostrado aqui em cima, um par deles.
mas cada um deles está duplicado. Cada um deles tem ali as suas cromátides irmãs, né? E aí a cromátide irmã, ela é obtida ela é fruto da replicação, tá? Então, se ela é fruto da replicação e a nossa replicação é super fiel, como a gente estudou no último módulo, né? Então, a gente tem uma cromátide sendo idêntica à outra, tá? Beleza, então isso daqui tem que ficar bem firmado para a gente continuar entendendo aí ao longo desses slides. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma célula que está em divisão, se vocês devem lembrar do ensino médio e talvez do que a professora trouxe para vocês aí na aula de biologia celular. Uma célula aqui já na etapa de metáfase, tá? Já na etapa de metáfase, né? Que quando os cromossomos ficam justamente de meta, né? Vem de meio. Quando os cromossomos vão para o meio, para justamente serem puxados aí cada um para um lado para poder fazer aí, ocorrer de fato a divisão celular. Então, aqui a gente tem todos os cromossomos dispostos no meio, tá vendo? Cromossomos condensados alinhados no equador da célula. Eles têm o fuso mitótico, que é o fuso, né, que se liga lá no centrômero para poder puxar, né? E os centrossomos, né, que são esses polos para onde vai ser puxado, né, um em cada polo da célula. Então, quando a gente tem uma divisão celular em que a gente tem lá no meio da célula, né, todos os cromossomos dispostos e os fusos mitóticos se ligam nos centrossomos, então cada centrossomo aqui do cromossomo, vejam, está ligado aos dois polos. Veja que está ligado aos dois polos. Então, esse centrossomo está ligado a um polo e ao outro polo também. Então, esse centrossomo ligado a esse polo aqui e esse também ligado ao outro, tá? Então, isso para cada um deles acontecendo. O que vai acontecer quando isso daqui puxar? Quando puxar, qual é a separação de quem que vai acontecer? É a separação dos cromossomos homólogos? Não, aqui nesse caso são das cromátides irmãs, está sendo até mostrado aqui. Olha, cada cromátide irmã. Se eu faço eles alinhados ao meio e o fuso mitótico ligando, né, nesse centrossomo para os dois polos e aí puxando, eu estou puxando uma cromátide irmã para um lado e a outra cromátide irmã para o outro lado. Falei para vocês, cromátides irmãs são idênticas. Então, se eu estou puxando uma cromátide irmã para o lado e a outra para o outro, isso para cada um dos cromossomos dessa célula, eu estou falando de quê? De mitose ou de meiose? Nesse caso aqui. Estou falando de mitose ou de meiose? Se eu estou trazendo para um lado, está sendo idêntico ao outro lado. Se eu estou puxando, separando o cromátido... É, a mitose, exatamente. Se eu estou separando e estou puxando idêntico para um lado e para o outro, eu estou falando de mitose. Então, sempre que aparecer lá, né, cromossomos alinhados no centro e ligados, cada um dos cromossomos duplicados, ligados em cada um dos lados, eu vou puxar a cromátide irmã para cada lado, então eu vou ter duas células idênticas no final. Eu vou ter aí a mitose, tá? Acontecendo. Aqui é a metáfase, como eu falei para vocês, e aqui quando puxa, já é a etapa da anáfase. E essa daqui, no caso, né, é uma célula, se eu falar que é uma célula diploide, se eu falar que essa célula aqui é uma célula diploide, né, quantos conjuntos de cromossomo que ela tem? Né? Ela tem aí, se ela tem um par para cada cromossomo, se ela é diploide é porque ela tem um par para cada cromossomo, né? Então, se ela tem aqui no final, contei 1, 2, 3, 4, né? Depois que separar, né? Aqui, ou até contando aqui, né? Mas conte um para cada um desses, né? Que esse daqui é o produto de duplicação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos nessa célula. Se ela é uma diploide, quer dizer que ela tem 2 pares, tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser que esse seja homólogo desse e esse seja homólogo desse aqui, tá? Não está sendo mostrado, todos eles estão bem parecidos, né, na verdade, porque, de fato, o que ele estava querendo mostrar na figura aqui era em relação à divisão, a essa puxada, tá? Então, chegar a essas conclusões é importante, é interessante entender. Se aqui eu estou falando de diploide, eu tenho um par de cada cromossomo, se eu tenho 4 na célula, é porque ele tem 2 pares apenas, tá? O 2N dela vai ser igual a 4.
Agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se eu tenho uma célula agora, que eu falo que o 2N dela é igual a 6, ou seja, o N é 3. O N é a haploidia, né? A haploidia é o nível, né? O nível de haploidia é o número de cromossomos, né? O conjunto de cromossomos daquela célula tem quantos, né? Quantos são esse conjunto? Nesse caso é de 3. Meu conjunto de cromossomos é 3 para essa célula aqui. Para mim é 23, que sou humana, tá? Nosso conjunto de cromossomos são 23 cromossomos. 22 autossômicos e um sexual. Mas, como somos diploides, né? Nossas células normalmente aí carregam um par de cada um, a não ser os gametas, né, que vão gerar aí a prole. Tá? Então, relembrando isso. Então, pensando nisso, a gente chega aqui nessa célula aqui, que eu trouxe lá no exercício. Eu falei para vocês justamente isso, que ela tinha uma haploidia de N igual a 3. Então, na célula diploide lá, uma célula que eu falo que é normal, uma célula somática, né? Não uma célula sexual, um gameta, ele vai ter um par de cada um desses cromossomos. Então, um parzinho aqui azul, um par desse aqui que é rosinha e um par desse aqui que é amarelo. Tá? Esquece a questão de sexual ou não aqui, tá? Vamos pensar só nesses 3 pares de cromossomos. Então, eu tenho essa célula diploide, N igual a 3, aqui na intérfase. Tá? Então, lembrando lá, né, repassando as fases, né, do ciclo celular, a gente tem a intérfase, que ela tem a fase G1, S e G2. G1 é porque vem antes da fase S. E G2 é a que vem depois da fase S. A fase S, ela é caracterizada por quê? Pelo que ela é a fase em que ocorre a replicação do DNA. Então, ela é a fase que acontece a replicação do DNA. G1 é antes da replicação e G2 é depois da replicação. Então, quando ela está em G1, ela está se preparando lá para, em algum momento, começar a sua replicação. E aí, ela começa a replicação na fase S. Quando a replicação termina, ela entra em G2. G2 é o preparo para dividir. Agora já estou duplicado, vou preparar para dividir. E aí, ela se prepara e entra em, realmente, mitose ou meiose, dependendo de qual é o tipo, né, dessa divisão celular que vai acontecer, tá? Então, vamos pensar aqui que a gente tem, né, essa célula aqui, vai passar pelo processo de replicação do DNA, na fase S da intérfase, então esses cromossomos aqui vão ser duplicados, tá? E aí, pronto, dupliquei esses cromossomos. Cada um deles, cada um do par, vai ter agora 2 cromátides irmãs, tá? Para cada um deles, ok? Então, ela duplica para dividir. Se ela não duplicasse para dividir, ela teria metade do material genético depois. Então, beleza, fez a duplicação. Na mitose, agora eu vou mostrar um pouquinho da mitose. Depois a gente vai falar de meiose mesmo, que aí traz aqueles conceitos lá do Mendel. Na mitose, o que acontece? Como eu falei para vocês, na metáfase, todos os cromossomos vêm para o meio, metáfase é de meio, vem para a placa equatorial, que a gente chama, né, equatorial, porque é como se fosse a linha do Equador, né, no meio da célula. Todos eles se colocam ali no meio da célula para acontecer a divisão, separar as cromátides, tá? Aqui eu coloquei, para facilitar só, porque o meu desenho já estava assim, cada um dos cromossomos homólogos um pertinho do outro. Mas não necessariamente eles vão estar pertinho do outro, eles podem estar, né, não precisam necessariamente estarem próximos aqui. Para fazer a mitose, eles vão estar ali somente dispostos no meio, porque a ideia agora é separar as cromátides irmãs, como eu mostrei para vocês. Isso é a mitose. Então, vamos lá. Eles já estão lá, os cromossomos estão na placa equatorial, estão no meio da célula, dispostos, para acontecer a divisão. O fuso mitótico, né? Cada um para um polo da célula, tem um centrosomo, né, naquele polo, e aí vai fazer o fuso mitótico, tá? Que é feito de proteínas, né? Um filamento proteico que aí liga lá no centrômero para poder puxar. No caso da mitose, como eu acabei de mostrar, então, cada centrosomo, cada cromossomo duplicado vai estar ligado aos 2 polos da célula. Então, estou ligado a esse polo e estou ligado a esse polo aqui, tá? Estou ligado aos 2 polos.
Se eu estou ligado aos dois polos, quando eu puxar, eu vou ter uma cromátide irmã indo para um lado e a outra cromátide irmã indo para o outro lado. Células filha, então, fechou ali. Células filhas são idênticas à mãe, tá? A célula mãe. Então, deu para entender bem aí a mitose? Tá? Ok, agora vamos pensar nos alelos, nos nossos alelos queridos. Vamos pensar no genótipo dessa célula. Vamos pensar que essa célula aqui, né, que deu origem a essas células filha, ela é um dihíbrido Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Ela é híbrida para dois genes aí, o gene A e o gene B. Então, ela tem o alelo A+, e o alelo A- nessa região gênica do gene A, e ela tem um alelo B+, e um alelo B- nas regiões gênicas do gene B, tá? Então, beleza, eu vou falar para vocês que o gene A, onde é que ele está posicionado? Qual é o locus dele? O locus, que é a região onde ele está posicionado, né? Ele está posicionado nesse cromossomo azul, nessa posição aqui, tá? Tô falando para vocês qual é o locus dele, é aqui, tá? E tô falando para vocês que esse cromossomo aqui tá carregando o alelo A+. Mas como eu falei, o genótipo da célula, dá pra gente entender onde é que vai estar o alelo A-. Onde é que vai estar o alelo A-? Pensem bem. Aqui, né? No outro cromossomo, que é homólogo a esse, que é parecido, mas não é igual, na mesma posição, no mesmo locus do gene A, ele está carregando somente uma sequência que não é idêntica a essa daqui. Parecida ela é, mas idêntica não. Tem alguma diferença ali que faz com que ela seja o alelo Azinho ou o alelo A-, tá? Então, aqui a gente vai estar posicionado, então esse que é um dihíbrido, ele tem em cada um desses cromossomos um alelo diferente, tá? Porque ele é um heterozigoto. Se ele fosse um homozigoto, ele teria um alelo idêntico, tá? E aí, vou falar para vocês que o gene B está posicionado em um outro cromossomo, tá? Nesse cromossomo rosinha aqui. E aí a gente tem o B+, em um dos cromossomos, e no outro cromossomo, no parzinho dele homólogo, tem lá um alelo diferente, o alelo Bzinho, tá? O que aconteceu? Essa célula, quando ela foi originada, antes, né, a divisão celular que aconteceu antes dela, quando ela foi originada, né, ela recebeu do pai um desses cromossomos e da mãe o outro. Mesma coisa para cada um dos pares, beleza? Agora que essa célula aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, ela fez uma mitose. Se ela fez uma mitose, eu tenho células filha idênticas à mãe, o que eu vou ter? Cada uma das células filha sendo idêntica à mãe, cada uma delas carregando os mesmos alelos. Azão, Azinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Tá? Isso para mitose. Então, isso tem que colocar bem na cabeça de vocês. Ok. Eita. Assim. Não era para fazer isso, não. Tá estranho. Tá. Agora, eu vou falar para vocês o seguinte, que essas células aqui, então as células filha que foram obtidas, né, da mitose, produto da mitose, agora elas vão se duplicar, tá? Elas vão se duplicar novamente para ocorrer uma outra divisão celular, seja ela mitose, seja ela meiose, tá? Então, elas duplicaram. Duplicou, o que aconteceu? Pensa lá nos alelos. Um deles tinha o alelo A e o outro A-, né? Agora, as cromátides irmãs são idênticas, né? Então, quer dizer que ela tem duas cópias aí desse alelo e duas cópias do outro alelo. Mesma coisa aqui, tá? Então, beleza. Duplicou, ficou assim. Assim que a gente tem que pensar que acontece. Ok. Agora a gente vai falar de meiose. Agora não é mais mitose, agora vamos falar de meiose. Mitose é para vocês entenderem, para a gente conseguir entender esses processos, né? Na meiose é um pouquinho diferente. Na meiose, a gente vai ter dois eventos de divisão celular, se vocês bem se lembram. Vão ter duas divisões, né, meióticas. Tem a primeira divisão meiótica e a segunda divisão meiótica, tá? Tanto que a meiose ela é separada em meiose 1 e meiose 2,
tá? Uma célula diploide vai gerar 4 células haploides, né? Vai gerar 4 células aí com apenas um conjunto de cromossomos e não um par, que é para juntar, é um gameta, né? Que é para juntar com outro gameta e formar, né, um indivíduo diploide depois. Então, a gente vai ter dois eventos de divisão, por isso que é separado em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, ou seja, primeira, para acontecer, tá para acontecer a primeira divisão, primeira separação, tá? Um evento que vai acontecer na prófase 1, a prófase é o início, né? É a primeira etapa da divisão, se vocês bem lembram. Pró é de antes, né? Prófase, ela vai vir antes da metáfase. No caso da meiose 1, a prófase 1, ela acontece com o pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Então, isso você tem que lembrar. Então, a gente tem lá, a célula vai acontecer. Aconteceu a duplicação, então pensa que tá mais ou menos assim, tá? Que tá mais ou menos assim, a gente tem, né? Aqui eu tava falando que eram 3 conjuntos, ali tá mostrando só 2 conjuntos de cromossomos, tá? Não tem problema. Vamos pensar nisso daqui, os nossos alelos lá distribuídos em cada um daqueles cromossomos, tá? Então, a gente tem eles duplicados, de novo, relembrando, duplicados, cada um deles trazendo uma cromátide irmã, 2 cromátides irmãs. E aí vai ter o pareamento desses cromossomos homólogos. E se um é homólogo com o outro, eles vão parear. Agora, não é aleatório, não são todos os cromossomos no meio da célula. Não, a gente vai ter pares de homólogos no meio da célula. Aqui só tem 2 conjuntos, agora você imagina 23, né? Tem que organizar bem legal, para não acontecer errado. Então, aqui, ó, o fuso mitótico está sendo formado, né? Na prófase ele ainda está sendo formado, na metáfase que ele já está prontinho. O centrossomo vai ficar um polo aqui e outro polo da célula aqui. Vai puxar para um lado e vai puxar para o outro lado, tá? E os cromossomos homólogos, nesse momento da prófase, eles já estão se aproximando, já estão ali pareando um com o outro, tá? E esse pareamento dos homólogos pode acontecer o evento lá, que vocês devem já ter ouvido falar, que é o evento do crossing over. Pode ser que aconteça uma pergunta gênica, né? Que eles troquem material genético entre si, porque eles são muito parecidos. Eles conseguem fazer essa troca, tá? Eles conseguem fazer essa troca de material genético e ela pode acontecer em vários pontos. Aqui tem 2 pontos aqui, ó, de troca acontecendo para cada um desses cromossomos homólogos. O cinza claro é homólogo do cinza escuro e o amarelo é homólogo do vermelho, tá? Então, imagina que, por exemplo, o pai dessa célula aqui doou para ela o cromossomo cinza claro e o cromossomo vermelho. E a mãe doou o cromossomo cinza escuro e o cromossomo amarelo, tá? Então, é um par, porque veio um de um gameta e outro de outro. Tá? E agora que eles são parecidos, não são idênticos, mas são parecidos, conseguem trocar um pouco de material genético. Isso aqui ajuda muito na variabilidade genética, tá? Em fazer essa troca, né? E aí você vai ter aí gametas bem diferentes um do outro. Então, beleza, mas não precisa pensar muito no crossing over agora não, né? É nele que eu quero que vocês aprofundem, tá? Então, beleza, os pares, eles já estão lá pareados, os cromossomos homólogos pareados. Então, vamos relembrar o nosso genótipo dessa célula, né? Então, ela tem o alelo azão e o alelo azinho, né? Para cada um dos pares de homólogos, cinza claro e cinza escuro. Cada cromátide é idêntica à outra. Mesma coisa para o Bzão e o Bzinho. Agora, já está pronto, já aconteceu lá a prófase, aconteceu o crossing over e tal. Agora a gente entra na fase da metáfase, que é no meio, é a fase meio, que está no meio, né? E eles já estão lá posicionados no meio da célula para que aconteça a primeira divisão meiótica, de meiose, né? A primeira divisão da meiose, ela vai acontecer. E aí pensa e observa a diferença que está acontecendo aqui para quando a gente observou lá na divisão da mitose. Na mitose, cada cromossomo estava ligado aos 2 polos, lembra? Que é para separar as cromátides irmãs. Aqui não. Aqui não estão. Observem bem, os cromossomos duplicados estão ligados a apenas um dos centrossomos. Quer dizer que um vai para um lado e o outro vai para o outro, tá? Ou seja, um do nosso par de homólogos, um deles vai para um lado e o outro vai para o outro lado, tá?
Então, vai acontecer isso, esse nosso par cinza claro, cinza escuro, o cinza claro vai para a direita e o cinza escuro vai para a esquerda. O vermelho vai para a direita e o amarelo vai para a esquerda, tá? Importante que seja assim, que você não separe só esse par desse par aqui, né? Não dá, porque aí uma célula vai ter só esse material genético do cinza, né? Cinza claro, cinza escuro, e o outro não. A gente tem que ter um de cada par para cada lado, tá? Então, aí vai ser puxado na anáfase, e aí como assim, né? A meiose, ela é colocada com meiose 1 e meiose 2, a gente tem a metáfase 1 e a anáfase 1, depois vai ter a 2 também. Então, a anáfase é quando puxa, e aí puxou um dos pares para cada lado, tá? Então, só relembrando, puxei aqui, o cinza claro era o que tinha o alelo A-, Azinho. E o vermelho é o que tinha o alelo B-, Bzinho, tá? E foi para o outro lado o alelo Azão e o alelo Bzão, tá? No outro cromossomo. O que vai acontecer? O produto dessa primeira divisão meiótica, então ela acontece, tem a metáfase 1, a anáfase 1, isso depois da prófase, né, que é a primeira. Depois tem a telófase, né? A telófase é o fechamento dessas células, e aí eu gerei 2 células, tá? Depois vai ter a outra divisão para gerar 4. Então, aí aqui está sendo mostrado essas 2 células que foram geradas na meiose 1, já em metáfase 2, né? Já se posicionaram ali. Na prófase 2, nada de muito especial acontece, tá? Só ali eles se dispondo. E aí já vai acontecer a metáfase 2, tá? Se preparando ali para a segunda divisão meiótica, tá? Então, agora sim, os cromossomos, olha, tá parecido com mitose isso daqui, né? Os cromossomos estão ligados, cada um deles nos 2 polos da célula. Agora eu vou separar quem? Cromátide irmã. Agora eu não estou separando cromossomo homólogo, agora eu estou separando cromátides irmãs, tá? Então, pensando lá nos nossos genótipos, né, que a gente teve para cada um desses cromossomos, aí puxou, separou. Separou, quais foram os gametas que eu tive aqui ao final? Né? Então, separou, isso aqui vai ser uma célula, isso aqui vai ser outra, essa aqui vai ser a terceira célula e a quarta célula, cada uma delas. Teve a telófase aqui, isso aqui é a telófase, né? Que é esse momento que está fechando tudo, enfim, né? Esse fechamento aí da divisão celular, que é a telófase 2. Com que genótipos eu fiquei para cada um desses gametas? Né? Agora são gametas. Vejam que agora eles vão ter um cromossomo só de cada tipo. Não vão ter um par, tá? Não vão ter um par, por quê? Porque eles vão ser usados para se fundir com outro gameta e formar justamente uma célula com um par. Então, o que eu formei aqui? Eu formei 4 gametas em que 2 desses gametas estão com os alelos Azão e Bzão. E 2 desses gametas estão com os alelos Azinho e Bzinho, tá? Mas, professor, a gente não viu que tinha a possibilidade de ter Azão, Bzinho e Azinho, Bzão também? A gente não observou isso lá na segregação independente? Não foi isso que o Mendel observou? Foi, justamente. Aqui são 4 gametas formados e a gente formou só 2 tipos de gameta, né? 2 tipos de gameta só. Relembrando que eles não são idênticos entre si, tá? Totalmente idênticos entre si. Eles são idênticos aqui para esses alelos que eu tô falando, tá? Para outros alelos talvez fosse diferente. Aconteceu crossing over aqui também, né? Uma permuta gênica ali, mas estou falando para observando somente as regiões gênicas do gene A e do gene B. Tá? Então, eles estão, para o gene A e para o gene B, eu só estou formando 2 tipos de gameta. Né? Eu formo 4, mas somente 2 tipos deles. Peraí, pronto. Então, qual a conclusão que a gente chega? Quando a gente tem lá a divisão acontecendo, né? Formamos aqui 2 tipos de gameta. Mas quando a gente tem a divisão acontecendo, não necessariamente você vai ter sempre um par daquele cromossomo, né? O par que você teve do pai.
né? O cromossomo que você teve do seu pai. Não vai ser sempre separado em conjunto com outro cromossomo que você teve do seu pai. Esse pareamento entre os cromossomos que acontece lá na meiose 1, que a gente observou, tá? Não necessariamente você vai ter sempre o cinza escuro para esse lado e o cinza claro para esse. Você pode ter eles ali trocados, tá? Indo em polos diferentes. E essa combinação entre esse cromossomo, né, desse tipo aqui, com o outro, pode acontecer de forma diferente também. Ou seja, eu estou querendo dizer que a gente pode acabar separando para um lado também o alelo A+, em conjunto com o alelo B-. E aí, para o outro lado, eu vou ter quem, obrigatoriamente? O alelo A- em conjunto com o alelo B+, tá? Isso vai gerar lá no final, isso daqui é a meiose 1, né? Mas aí a gente vai ter a meiose 2, tal, e aí separando as cromátides irmãs. E aí lá no final eu vou ter também 4 gametas formados, só que dessa vez aqui eu vou ter os gametas A+, B-, e os gametas A-, B+, tá? Então eu vou ter aí também, em 4 gametas formados, apenas 2 tipos de gameta, mas são diferentes dos gametas ali que eu mostrei na possibilidade anterior, tá? E aí, justamente, é aquilo que acontece. Essa segregação, né? Esse pareamento entre os pares de homólogos que pode acontecer cinza escuro desse lado e cinza claro desse lado, que pode acontecer ao contrário, eles podem estar ao contrário, né? O cinza claro para a esquerda e o cinza escuro para a direita, né? E aí, essa possibilidade, ela vai acontecer, esse pareamento vai acontecer ao acaso, tá, pessoal? Algumas vezes eles vão estar em um pareamento e algumas vezes eles vão estar ao contrário ali. E aí, essa separação, se vai sair para um lado Azão, Bzão e para o outro Azinho, Bzinho, ou se vai sair Azão, Bzinho e depois ir para o outro lado Azinho, Bzão, ela é aleatória, tá? Ela vai acontecer com a mesma frequência sempre. Vai acontecer de uma forma ou de outra forma com a mesma frequência. Por isso que aconteceu nos resultados lá de Mendel justamente essa hipótese de que esses genes diferentes entre si segregavam independentemente. Por quê? Porque eles estavam, cada um desses genes, em um cromossomo diferente. Ele estudou lá a cor e forma da semente. A cor da semente estava associada a um determinado cromossomo e a forma a um outro cromossomo, tá? Que então segregam, os cromossomos vão segregar de forma independente um com o outro e não ligados um no outro, tá? E aí, nessa opção aqui, a gente vai ter esses outros 2 tipos de gametas, tá? Ou seja, aquela célula que a gente viu lá no início, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, quando ela for gerar os seus gametas, ou seja, quando ela duplicar, e aí fazer a primeira divisão meiótica, a segunda divisão meiótica, ela sempre vai poder ter a possibilidade de gerar esses 4 tipos de gametas diferentes. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Tá? Então, esses 4 tipos diferentes de gameta que ela vai poder gerar. Só que lembrando que esses 2 tipos aqui, que são complementares entre si, quando vai para um lado Azão e Bzão, para o outro lado vai Azinho e Bzinho, obrigatório. Complementares entre si, são gerados em uma divisão meiótica, né? São gerados esses 2 tipos em uma divisão meiótica. E esses outros 2 tipos vão ser gerados em uma outra divisão meiótica. Ou seja, às vezes confunde um pouco as pessoas pensarem que se gera esses 4 tipos de gameta partindo desse genótipo aqui em uma divisão meiótica única, né? Numa divisão celular do tipo meiose única que eu gere, a partir desse eu vou ter esses 4 tipos ao final. Não, vai ter ou esses 2 tipos ou esses 2 tipos daqui, tá? Esse conceito é bem importante de vocês estarem com ele na cabeça, porque depois a gente vai ter outras possibilidades acontecendo, tá? E então, mas de qualquer forma, mesmo sendo gerados em meioses diferentes, esses laranjas e esses roxos, né? Você tem ainda 1/4 de chances de ter cada um desses tipos, tá? 1/4 de chance de ter cada um desses gametas. E por isso que lá no quadrinho de Punnett a gente coloca, né, as 4 possibilidades e a chance delas acontecerem é igual, porque elas segregam de forma independente, tá? Bom,
Só fechando isso, né? Trazendo aqui essa ideia, né? A ideia que Mendel teve foi basicamente isso que está nessa coluna aqui, tá? E para cada um dos eventos que acontece, a gente consegue observar isso acontecendo, qual é a base cromossômica disso, né? Então, se eu tenho lá um indivíduo, né, que é heterozigoto, então tem os fatores de Mendel, azão, azinho, eu tenho nele um par de homólogos, um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai, tá? E em cada um deles tem um fator diferente, um alelo diferente, tá? Aqui eles estão duplicados porque vai acontecer aí a divisão celular do tipo meiose, tá? É o cromossomo durante a meiose, por isso que ele está duplicado. Então, a segregação igual é porque os alelos diferentes do mesmo gene segregam de forma igual, tá? Então, segregam de forma igual. Por quê? Porque ele vai para um lado e o outro par vai para o outro, tá? Dentro desse par, esse parzinho aqui, né? Um vai para um lado e o outro vai para o outro, tá? Então, a segregação, ela é igual. Então, sempre que eu gero um gameta com azão, eu vou gerar um gameta com azinho, tá? E a segregação independente é relacionada aí com dois genes diferentes. Então, quando eu tenho dois genes, o gene A e o gene B, né, eu posso ter sempre segregando azão e bezão para um lado, e aí para o outro lado eu vou ter azinho e bezinho. Ou, aí nesse caso aqui, né? Acontecendo, né? O preto é o que tem o azão e esse branco é o que tem o azinho. Então, estou separando azão para um lado, azinho para o outro. E a gente tem um outro cromossomo que tem o gene B, tá? Que o Bzão está no preto e o Bzinho está nesse branquinho. Então, a gente tem separando o azão junto com o Bzão e o azinho junto com o Bzinho. Ou pode acontecer nesse pareamento, no momento lá da prófase 1, da meiose, acontecer de parear um pouco diferente. Você tem o azão aqui e o azinho aqui, mas para o outro cromossomo você tem para esse lado de cá o Bzão, que é o preto, e o Bzinho tá desse outro lado, tá? Então, quando você puxar, né, e fizer aí a separação, eu vou gerar esse resultado aqui. Para uma célula, né, que vai depois gerar os gametas, eu vou ter azão Bzinho e para o outro lado eu vou ter azinho Bzão. Deu para entender bem? Tá? Bom, a gente vai finalizar mais ou menos por aqui mesmo, né? Eu só vou falar um pouquinho agora em relação à aplicação desse mendelismo na genética humana, né? Porque quando a gente pensa, então, né, o organismo de estudo foi muito importante para o Mendel chegar nas conclusões que ele chegou. Então, ele tinha proles gigantescas e ele conseguia fazer uma contagem que trazia justamente aquele padrão, né? Aquele padrão das razões, né? Então, eu tinha 3:1 quando era o cruzamento monohíbrido e tinha 9:3:3:1 quando eu tinha o cruzamento de híbrido. Tá? Então, ele conseguiu observar esses padrões de herança que trouxeram aí a segregação igual e a segregação independente. Tá? Mas quando a gente pensa na genética humana, aplicar isso que Mendel trouxe na genética humana, já vou te responder, Sofia. Aplicar isso na genética humana é um pouco mais difícil. Por quê? Porque humanos a gente tem que depender aí de registros familiares, né? A gente não se reproduz como testes, né? Vamos fazer um teste aqui, eu preciso que você se reproduza com esse e tal. Não, a gente não faz testes, né? Como o Mendel fez com as ervilhas, né? Esses cruzamentos eles não podem ser manipulados, né, em humanos. Então, ele vai depender do que já aconteceu e aí você tem um registro familiar. Então, tem um registro de que a sua mãe e seu pai, para essa característica aqui, quem é que tinha qual característica? Seus avós maternos, seus avós paternos. E aí, a partir disso, entender como a herança foi acontecendo para aquela característica, né? Além disso, a gente está vendo aquela razão 3:1, era muito óbvia de observar, mas vocês viram os milhares de plantas que eram obtidas em cada cruzamento, né? Era muito grande. Então, isso trazia realmente essa conta, né? Fechava bem, né? E se aproximava e ficava sempre muito reprodutível aqueles dados, né? Mas a prole humana normalmente é bem menor. Então, a gente vai ter aí um filho, 2 filhos, né? Um filho, 2 filhos. Como é que eu vou fazer essas razões, né, acontecendo com um só ou 2, né? Isso aí já vai ficar um pouco mais difícil de entender o padrão de herança quando você tem essas proles menores, tá?
Mas mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, né, de você ter um organismo aí que não é um organismo muito bem de estudo, né, que perfeitamente para estudar a herança, né, como os seres humanos, ainda assim ainda tiveram aí diversos genes, né, em humanos, principalmente associados a muitas doenças, né, tiveram os seus padrões de herança descobertos por análise desses históricos familiares, tá? Como é feito ainda até hoje, tá? Por fim, a Sofia me perguntou: na segregação independente, as cromátides irmãs não se separam então, né? Não, separam sim, tá? É porque talvez essa figura tenha te confundido, Sofia. Aqui ele está falando do cromossomo durante a meiose, só durante a meiose 1, tá? Mas vai acontecer depois a meiose 2, tá? Entendeu? Aqui está só mostrando como que vai, o que determina quais vão ser os tipos de gameta é a meiose 1, porque é o momento em que eles separam os cromossomos homólogos. Então é o momento em que se separam os cromossomos homólogos. Se eles são separados assim, ó, pretos para um lado, brancos para o outro, ou se eles são separados preto com branco, branco com preto, né? Aí é que você tem essa combinação acontecendo. Depois que acontecer, né, anáfase 1, telófase 1, fechou. Depois a gente tem a prófase 2, né? Eles vão se colocar lá no meio de novo, mas agora na metáfase 2, como eu mostrei aqui, na metáfase 2, aí sim eles vão ser separados pelas cromátides, né, irmãs, e aí vai irmã para um lado e irmã para o outro, e aí você vai ter aqueles dois tipos de gametas, tá? Para cada uma delas, mas pode acontecer assim, né? E aí a gente vai ter esse tipo de gameta, ou pode acontecer de forma diferente, tendo outro tipo de gameta, tá? Gabriel perguntou se eu vou cobrar que vocês desenvolvam um quadro de punê. Sim, eu vou cobrar, Gabriel, tá? Eu não trouxe exatamente aqui, mas se vocês quiserem, eu posso tentar resolver algum junto com vocês também. Mas não é difícil, né? E isso é uma parte que vocês têm bastante no ensino médio, né? Que é realmente fazer a combinação. Não sei se deu para entender muito bem, talvez tenha passado um pouco rápido. Mas os quadros de punês são bem simples de serem colocados, né? Esquece esse daqui, né? Vamos pensar no outro. Que aquele da esquerda não está correto. Vamos pensar nesse aqui, por exemplo. Então, para montar esse quadro de punê, é bem tranquilo, né? Se você tendo o genótipo, né, daqueles que vão fazer o cruzamento, é só você dispor no quadro, né, os gametas, né, de uma, se é pai e mãe, né, do pai e da mãe. Aqui nesse caso, os gametas vão ser idênticos, porque é uma entrecruzamento. Então é Yzão, YZinho, cruzando com Yzão, YZinho. Então você tem lá, disponha os gametas separadamente, né? Então, Yzão para um lado, YZinho vai separar para o outro, tá? E no caso, se você tiver um híbrido, aí você tem que entender que tem que colocar cada tipo, né? Então, eu tenho qual a combinação? Eu tenho a possibilidade de ser Yzão, Rzão, né? Yzão, Rzinho, Yzinho, Rzão e Yzinho, Rzinho. Tá, beleza, esquece isso daqui, tá? E aí você tem, né, esses 4 possibilidades, como eu estou cruzando ele com ele mesmo, tem essas mesmas 4 possibilidades de dispor ali. Então você vai fazer a combinação, faz esse quadrinho aí, faz realmente um quadrinho em que você tenha, olha para cá e olha para cá. Yzão também, Rzão e Rzão. Aí você jogou o genótipo desse, joga o genótipo do outro e vai fazendo essas combinações aqui, ó. Tô nessa coluna e nessa linha, é esse com esse com esse. É uma combinação mesmo, tá? Que você vai fazer. E aí no de híbrido você vai ter 16, tá? Eu só vou cobrar vocês a trabalharem com no máximo de híbridos, no máximo trihíbridos, tá? Não vamos chegar em cruzamentos tão complexos assim, né? Que vocês precisam usar tanto da probabilidade. Mas vocês vão ver. E aos poucos a gente vai fazendo. A gente vai fazer também nos EDs, tá? Antes da prova. Alguém mais tem outra dúvida? Deu para entender bem, pessoal? Eu quis passar devagar nessa parte, embora a gente tenha no ensino médio, ainda não é explicado da forma que a gente precisa para entender agora.